Seja muito bem-vindo a mais um episódio Alcançados por Cristo, da Igreja Alcançados para Alcançar, ali na direção do pastor Wallace, da missionária Shirlane. Seja muito bem-vindo, a paz do Senhor, você que está na sua casa, no seu carro, no trabalho, não sei se de manhã, à noite, à tarde, que a presença do Senhor te alcance, te abrace, o refrigério dele seja o teu acalento, que Deus te abençoe neste dia. Glória a Deus, estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Mais um dia aqui com alguém muito especial, que eu creio que tem um testemunho impactante. Eu creio quanto o céu vai te alcançar através da história dela, né? Ela que é pastora, casada com o pastor Eduardo, ali da Monte Sinai. Glória a Deus, que foi alcançada pelo rei. E tem muito, muito a falar de experiências acerca de Jesus para alcançar a tua vida também. Ela também, né, que tem uma empresa, né, o Caldinho no Copo, é isso? Fundinho no Copo, que fica ali no Parque Florestal, na sexta, sábado e domingo. Vai lá fazer uma visita. Tem também chocolate quente. Eita, o negócio é sério lá, viu? Glória a Deus, é muito bom. Então, se sinta convidada. Vai lá no Parque Florestal e vem provar dessa delícia. E eu estava aqui, Eduarda, pensando. As palavras que Jesus falou para aquela mulher. Quem muito foi perdoado, tem muito a agradecer, né, Eduarda? As palavras que Jesus falou para uma mulher que se derramou nos pés dele, que pegou tudo que tinha e jogou nos pés de Jesus, foi criticada, apontada, diz, oxente, se ele soubesse quem ela era, mas Jesus, ele tem resposta, porque ele conhece o nosso coração. Talvez você é alguém que é apontado por muitas coisas que você já fez. Mas todos aqueles que vão por pé de Jesus, ele não despede. Ele tem perdão. Ele quer alcançar teu coração, assim como ele alcançou o coração daquela mulher. Glória a Deus. Seja muito bem-vinda, pastora. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Obrigada, amiga. Estou muito feliz hoje por estar aqui. Eu acho que o Senhor é quem nos convida para lugares, né? A gente nunca imagina que vai estar em um podcast neste dia, neste lugar. Mas eu sei que o Senhor é aquele que é onisciente, onipresente. E Ele já tem tudo escrito, né? Ele já preparou tudo para as nossas vidas. Então, nada é coincidência, nada é por acaso. Tudo existe um propósito, né? Porque o Senhor é um Deus de propósito. Então, hoje estar aqui com vocês, neste lugar, para mim é um motivo de honra. Eu já sinto Deus aqui. Glória a Deus. Eu já sinto que a presença do Senhor já está se movendo sobre esse lugar. Eu acredito muito naquilo que vocês carregam como igreja e você como minha amiga, né? Que há muitos anos a gente se conhece. E aquelas meninas que iniciaram lá atrás nem imaginariam que estaria hoje aqui, uma de frente para a outra, né? Cada uma no seu ministério, cada uma na sua vida e amando o Senhor, como nos primeiros dias, né? Glória a Deus. Quem diria, né, amiga? Porque quem olhava lá para trás dizia assim, oxe, eu não dou um mês, eu não dou 15 dias, eu não dou a primeira festa. E até eu olhava para mim e dizia, realmente, eu acredito que eu não vou ficar muito tempo não, mas o Senhor, Ele não vê como o homem vê. Quantas coisas a gente não passou, né, amiga? Tantas coisas, mas em tudo a mão soberana de Jesus estava sobre a nossa vida. E a gente sabe, né, que por trás de uma mulher ousada, como a pastora Eduarda, quem conhece sabe, ousada, cheia do Espírito Santo, né, prega a palavra do Senhor. Há uma menina que passou por tantas coisas lá atrás. Conta um pouco da nossa história, da tua história. Você já me apresentou um pouquinho, né? Acho que eu preciso me apresentar um pouquinho, né? Com certeza. Meu nome é Maria Eduarda, sou casada hoje. Faz 15 anos que eu me converti, justamente agora, no mês de maio, né? Fez 15 anos que eu me converti. Hoje eu estou à frente de uma igreja, né? De uma comunidade junto com meu esposo, pastor Eduardo. E como você bem falou, né? A gente estava falando agora há pouco aqui, que a gente olha para as pessoas e vê, né, o que elas são hoje, o que elas carregam hoje,
mas não imagina a história, o que elas carregam de vida, né? E realmente, existe uma menina, Eduarda, que lá atrás não imaginava que o Senhor ia escolher ela, que o Senhor queria ela para um grande projeto. Por isso que a palavra do Senhor diz, né? Não foi vós que me escolheu. A gente não tem capacidade de escolher o Senhor, né? Mas Ele já nos escolheu, porque Ele tem uma boa obra para as nossas vidas. Então, eu faço parte dessa escolha de Deus, completamente improvável, humanamente falando. Mas eu não imaginava, né, que eu estaria nos planos do Senhor. E hoje eu me sinto imensamente grata por fazer parte disso, porque eu não mereço. Mas Ele me escolheu. E se Ele me escolheu, Ele tem um porquê e um pra quê, e eu só preciso aceitar. Então, eu não conheci o Evangelho, né, de criança. Eu não tenho, como essas pessoas tinham testemunho, dizer, eu me converti de berço, eu sou crente desde berço. Eu não tenho esse testemunho bonito. Eu não tenho essa história bonita. Mas eu sei que em determinado momento o Senhor me encontrou. Eu não sabia nada do Evangelho. Não tive pais cristãos, não tive uma família cristã. Então, para mim conhecer o Senhor, realmente teria que ser algo projetado inteiramente pelo Senhor, né? Porque não tinha capacidade humana dentro das condições que eu tinha, né? Como família, porque minha família não vinha de um lugar evangélico. Então, eu conheci o Senhor porque realmente Ele me encontrou. Ele foi me buscar onde eu estava. Ele me encontrou no lugar mais improvável que alguém ia me procurar. Mas que bom que o Senhor vê todas as coisas, né? Eu caminho muito num salmo, que é o Salmo 139. O salmista Davi, ele fala sobre a onisciência, a onipresença do Senhor sobre todas as coisas, né? E eu acho muito interessante esse texto, porque ele começa dizendo que não tem como ele se ausentar do Espírito do Senhor. Que se ele subir ao mais alto dos céus, lá o Senhor está. Se ele colocar a cama no mais profundo abismo, lá o Senhor está. E esse texto também fala que antes que a gente fosse formado no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha todos os nossos dias, né? E antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele já conhece todas elas. Então eu caminho muito com esse texto, sabendo desse Deus que me viu antes de eu nascer. Tinha um projeto gigantesco antes da minha mãe me escolher. Porque eu nem era escolhida. Eu nem fui a primeira filha da minha mãe. Eu não fui a filha esperada. Não fui a filha desejada. Vou começar bem do comecinho, tá? Eu sou filha mulher única, né? Eu tenho 3 irmãos mais velhos do que eu. Sou a menina mais nova, né? Da família de menina. Minha mãe não me projetou, minha mãe não me escolheu, minha mãe não ali projetou com meu pai para me ter. Antes de mim veio uma menina, minha mãe engravidou de uma criança, de uma menina. E minha mãe, quando estava ali em meadas de 7 meses, quase 8 meses, minha mãe perdeu essa gestação. Um dos meus irmãos estavam brincando naquela época. E eu lembro que... Eu sei que vocês vão lembrar disso, as pessoas mais velhas. Antigamente tinha umas camas que tinham uns baús, que as pessoas guardavam as coisas dentro. E meu pai gostava muito de pescaria, meu pai gostava muito de andar. E minha mãe ficou sozinha em casa, com os meus 2 irmãos, eles brincando. E nessa brincadeira minha mãe estava na cama e minha mãe dormiu, pegou no sono. E nessa brincadeira um dos meus irmãos caiu, né, na barriga da minha mãe. E aí minha mãe teve aquele susto, a princípio, se levantou. Na época estava tendo uma crise aqui de sarampo, na época, e meus irmãos estavam para ir ser vacinados. E minha mãe estava tirando o cochilo da tarde para logo após ir. E aí minha mãe levantou, tomou banho, organizou as crianças depois desse susto, né? E seguiu, tranquilo. Foi levar as crianças para ser vacinada. Quando ia voltando, minha mãe sentiu alguns desconfortos. E aí foi para casa, né? Quando chegou em casa, aumentou, intensificou essas dores. E minha mãe fala que pediu socorro, né? A vizinha. Porque ela viu que nada estava bem naquele momento. E minha mãe foi encaminhada para o hospital aqui em Santa Cruz. E logo após esse atendimento, minha mãe foi transferida para Caruaru, para Fusão. E lá fizeram o parto da minha mãe, né? E minha mãe estava lá sozinha. Naquela época, minha mãe não tinha muitas condições financeiras. Meu pai estava viajando. Naquela época, não tinha tanto telefone. Veja, eu estou com 33 anos, né? Minha irmã, se ela estiver viva, ela está com 34. Ela é um ano mais velha do que eu. Então,
tipo, há 33, 34 anos atrás, vocês já imaginam como era, né? Então, era muito atrasada as coisas. E meu pai permaneceu nessa viagem, porque meu pai não ficou sabendo de nada, porque como ele estava em sítio, essas coisas não pegavam o telefone, né? Então, minha mãe deixou as crianças com essa vizinha e foi para o hospital. Sozinha. Meu Deus. E aí entrou em contato com algumas pessoas da família, alguns familiares da gente moravam em Campina na época. E minha mãe foi, chegou lá, teve uma hemorragia e foi logo para a sala de cirurgia, né? Minha mãe disse que acordou depois da cirurgia e já estava no quarto. E aí as enfermeiras começaram a vir buscar as roupinhas das crianças, porque ia dar banho na criança para trazer a criança logo após o banho. E chegou todas as crianças. E não chegou a da minha mãe. Meu Deus. E aí minha mãe, muito fraca, porque tinha perdido muito sangue na época. E meu pai já tinha chegado, né? Porque já era outro dia. E foram perguntar, né? Questionar, porque a criança não tinha chegado ainda. E aí a enfermeira disse, olha, o médico vai chegar e vai falar com você, seu esposo está aqui, tá? E aí foram para o médico, né? E o médico falou que minha mãe tinha perdido a bebê. E aí minha mãe disse, meu Deus, eu perdi, foi. Aí eles consolaram ela, enfim. Perguntaram se ela já tinha filhos. Minha mãe disse que já tinha, né, 2 rapazes, que era a terceira gestação dela. E aí ele disse, pronto, mãe, então vamos aguardar um pouco, né, para ver o seu estado. Mas, infelizmente, você perdeu a bebê. E aí minha mãe disse, tá bom, então. E aí, tipo, foi todo aquele luto, né, aquela situação toda. Isso é minha mãe que conta, né? E minha mãe disse que questionou, dizendo assim, olha, e agora como é que a gente faz para levar o corpo, já que era uma gestação de 7 para 8 meses, então o feto já estava grandinho, né? E aí o médico fez, não vai levar não, porque a gente vai analisar o que foi que aconteceu com a criança e tal. Enfim, gente, diante de toda essa história, essa criança sumiu. Meu Deus. Hoje minha mãe não tem atestado de óbito, né? O médico falou para minha mãe que ela não podia ter mais bebê, porque ela tinha tido uma hemorragia muito grande pelo impacto, né? Então ela já tinha perdido a bebê. E disse que tinha feito a ligação nela, né? Tinha ligado ela. Eu sei que minha mãe passou por todo o processo, né, de perca. Mas, no caso, o corpo não apareceu. Não apareceu. Nem vocês procuraram a delegacia. E aí, tipo, naquele tempo muito atrasado, minha mãe muito nova. Parece uma história de loucura, né? E aí, mas é muito interessante, porque parece muito louco essa história, mas quando você vai ver no final tudo, era tudo um projeto de Deus. Por mais que seja dolorido, por mais que exista uma perca de uma gestação, tudo estava projetado para aquilo que o Senhor tinha. E é possível também que ela esteja até viva. Que ela esteja até viva, E aí, é muito interessante, porque passou-se, né, toda essa história louca, e aí minha mãe foi para casa e foi viver a vida dela. Eu até pergunto, mãe, que história louca, parece até mentira, né? Depois eu fiquei perguntando, ela disse, mãe, foi verdade mesmo, porque parece um filme de terror, né? Ela disse, foi. Eu disse, mãe, a senhora não procurou a justiça e tal. Ela disse, naquele tempo era tão atrasado. E aquele tempo, gente, era tipo, roubava muitas crianças, né? Muitas crianças sumiam. Então, tipo, parecia que era algo muito... E ela sem acompanhante. E ela sem acompanhante, minha mãe muito imatura, muito nova, sabe? Sem entendimento de muita coisa. Enfim, uma loucura. E aí passa-se um ano, certinho, minha mãe começa a ter alguns desconfortos. E diz, meu Deus, o que é que está acontecendo? Estou doente, perdendo peso. E aí minha mãe vai para uma consulta. Quando chega lá, a médica diz, olha, vamos fazer ultrassom para ver o que é que está acontecendo e tal. Quando vê, minha mãe está grávida de mim. Mas só que ela tinha se operado. Só que ela tinha se operado. O médico falou que ela não podia ter mais filho. Quando Deus quer e determina algo, nada impede. E aí eu disse, não acredito, minha mãe me conta isso, né? Quando eu me converti, fez todo o sentido. Até então parecia uma história louca. Mas quando eu me converti, fez todo um sentido para mim. Porque assim, por mais louca que sejam as histórias da nossa vida, tudo está decorrendo para um lugar de um peso de glória para que o nome do Senhor seja glorificado, amiga. Por mais que seja uma perca. E a gente pode perguntar, mas será que Deus amava mais você e não amava mais? Não, não é sobre isso. É porque era para mim ter vindo. Porque eu acredito hoje que se minha irmã ela estiver viva, ou se ela não tiver, eu sou um projeto de Deus assim como ela era. E eu precisava nascer. E talvez eu não poderia ter nascido porque ela nasceu e minha mãe ia ligar. Porque minha mãe não queria mais criança. Então, eu tinha que nascer. Então, de alguma forma, eu tinha que nascer. Então, aquilo que foi dor, no final, trouxe um peso de glória gigantesco para a minha família, porque eu me converti.
depois, né? Quando eu cresci, enfim. E aí, para você ver, eu já sou um milagre desde o ventre da minha mãe. Então, eu já sou escolhida desde o ventre da minha mãe. Porque não era para eu ter nascido. E qual o intuito de tudo isso acontecer? É porque eu sou boa? Não. Porque Deus tinha um projeto e minha mãe nem imaginava. Eu não era um projeto no coração da minha mãe e nem era um projeto no coração do meu pai. Mas Deus já tinha um projeto arquitetado para a minha vida. E às vezes, né, Eduardo, o cenário não combina com aquilo que Deus está falando. Às vezes Deus fala algo e a gente olha para o cenário e diz assim, não tem como sair daqui. Porque a gente sabe também, Eduarda, que você mergulhou de cabeça no mundo. Isso. Conta pra gente as experiências que você teve. E aí, como eu falei, né? Passou-se esse período, eu cresci. E, Jéssica, desde o meu nascimento, eu vi a mão de Deus sobre a minha vida. Por mais que eu não conhecesse Ele, por mais que eu não tivesse intimidade com Ele, o Senhor cuidou de mim completamente. Assim, me privou de muitas coisas para eu estar aqui hoje, sabe? Então, minha vida, quando você vai olhar, tem um decorrer de coisas que foi arquitetada pelo inferno para que eu não ficasse viva. Muitas doenças eu tive, muitas coisas aconteceram. Eu fui atacada por um cachorro com 3 anos de idade. Né? Hoje eu tenho uma marca aqui no canto da boca. Muita gente não vê, mas se você chegar perto de mim, acho que você já chegou a ver, né? Eu fui atacada por um cachorro com 3 anos de idade. Né? Sem explicação, porque esse cachorro era do meu pai. E ele me atacou. E quase me matou. Né? Me matou. Era uma fila brasileira na época. Meu pai criava animais, né, cachorro. E a gente tinha essa ligação com animais, porque meu pai criava cachorros grandes, de porte grande. Então, eu sempre fui criada nesse lugar. E os animais eu brincava, eu ficava perto, eu andava com eles. E eles nunca tinham feito nada comigo. Um cachorro de grande porte é difícil de tirar quando ele pega. Quando ele me atacou, como eu estava embaixo, eu estava na casa de uma tia minha, ele me atacou e ele me segurou pela boca, né? Meu Deus. Quando ele me segurou pela boca, geralmente os cachorros, eles fazem esse balançado, né? Para ele puxar. E ela cravou em mim, assim, ela me segurou. Então, meu pai tentava me puxar, o pessoal tentava me puxar por baixo dela, e ela pegava na minha cabeça e me mordia. Eu tenho uma cicatriz, né, de mais ou menos um dedo, assim, na minha cabeça. Essa parte do meu lábio aqui, embaixo, ficou pendurado. Meu Deus. Eu fui completamente quase destruída, né? Hoje você vê meu rosto, eu não tenho nenhum defeito, mas foi realmente a mão de Deus que privou a minha vida, assim, de ser ceifada pelo animal, né? Enfim, tive tudo isso na minha vida para que eu me convertesse com 19 anos. Me converti com 19 anos. Fui a menina mimada, né? Porque eu era a única mulher. Já tinha acontecido todo esse processo com a minha irmã. Então, meu pai tinha muito cuidado comigo nessas coisas. E aí, com 15 anos, 16 anos, eu comecei a conhecer o mundo. E aí, realmente, eu mergulhei de cabeça, assim. Conheci festas, enfim. E assim, era muito interessante, gente, que quando eu chegava numa festa, as pessoas não me conheciam, mas chegava determinadas pessoas assim perto de mim e diziam assim, você está fazendo o que aqui? Do nada chegava gente. E eu dizia assim, você me conhece de algum lugar? Porque meu pai é muito conhecido na cidade, né? E a pessoa dizia assim, não, é porque, Deus tinha um projeto na sua vida. Você não é desse lugar. Deus vê você. Deus lhe conhece, você é um projeto desde o ventre da sua mãe, vai para casa. E eu lembro de Eduardo era braba. Se tu vê, braba, minha filha. Quem olhasse para ela assim, misericórdia. Personalidade fortíssima. Fortíssima, ninguém diria. E aí eu fui conhecer, né, o mundo. Imagina, uma personalidade forte dessa. Eu chegava na casa Luana e dizia, não, essa tua cunhada, misericórdia. Braba. Não sabia eu que Jesus, meu Deus. E aí eu fui conhecer o mundo, né? E aí, gente, começa todo o processo, né? É como eu digo, esse Salmo 139 me acompanha. Antes que eu tivesse forma no ventre da minha mãe, Deus já tinha um grande projeto, né? Então não tem como eu escapar de nenhuma forma. Por isso que eu acredito que tem pessoas, gente, que não tem escolha mais. Tem pessoas que foram realmente escolhidas pelo Senhor. Por isso que ele diz, né? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E assim, eu não tenho dúvida, pastor, pessoas que estão aqui comigo, eu não tenho dúvida que quando Deus tem um projeto na vida de alguém, gente, aleluia, não tem quem tire você da mão do Senhor, gente. Porque eu não conhecia o Senhor, então que insistência era essa? Porque tinha pessoas que poderiam ser maleável, né? Pessoas melhores para estar aqui. Mas o Senhor não tem procurado pessoas capacitadas, nem boas. Ele
tem procurado pessoas disponíveis, pessoas que querem, pessoas que ele sabe que vai fazer alguma coisa, sabe? Então, assim, eu não escolhi, mas eu não tinha mais escolha. Então, com 19 anos, começa todo dentro de todas as histórias que eu vivi, eu sempre tive pessoas que eu chegava em lugares, pastor, que as pessoas chegavam e do nada elas diziam assim, do nada não, né? Elas diziam assim, tá fazendo o que aqui? E eu acreditava que essa pessoa me conhecia, porque meu pai é muito conhecido aqui, ou minha família, meus irmãos são muito conhecidos. E as pessoas do nada diziam assim, ó, eu acho que aqui não é teu lugar, não. E eu até brincava com as minhas amigas, eu dizia assim, pô, vai, tu é doido? Pô, fala comigo sem nem me conhecer, que Deus tem um projeto. E assim, é muito interessante, porque quando eu era criança, eu tinha uma tia minha que ia para uma igreja, e eu não tinha tido nenhum contato com o evangelho, né? Então eu não sabia quem era Deus, gente. Não sabia. Sabia que era um homem que tinha vindo, mas não sabia assim, como era que tinha morrido, não sabia. E aí eu tinha uma tia minha que o tempo inteiro Deus colocou pessoas para cuidar de mim. Assim, as pessoas tinham cuidado comigo, um zelo, que assim, eu era uma criança extremamente cuidada pelas pessoas que nem me conheciam. Então uma tia minha, que é casada com um tio meu, e ela visitava uma determinada igreja. E aí ela levava a filha dela, eu era do mesmo tamanho das crianças, e ela disse assim, olha, vamos para a igreja hoje, eu quero te apresentar a salinha das crianças. Gente, é muito importante, salinha das crianças, viu? Professoras, vocês têm algo muito precioso no meio das crianças. É uma semente que, por mais que a gente cresça, por mais que a gente conheça o mundo, por mais que você ache que você está cuidando do filho dos outros, você não está cuidando do filho dos outros. Você está cuidando de um profeta futuro. Aleluia. Você está cuidando de um pregador, de uma pastora, porque eu sou isso agora. E lá atrás teve uma professora que olhou para mim e cuidou do meu coração. E a semente foi plantada. Aleluia. E melhor, essa mulher teve uma estratégia gigantesca para me resgatar para o Senhor. É muito engraçada essa história, porque a minha disse assim, tem um bolo de cenoura de chocolate que você vai amar nessa salinha. E eu ia para a igreja, gente, só por causa desse bolo de cenoura. É as estratégias que Deus dá, viu? Pega aí, professora. E aí eu ia só para essa igreja, porque tinha esse bolo de cenoura. Mas não era o bolo de cenoura. Era o Senhor que já tinha preparado esse bolo para mim, minha amiga. Era Deus que já tinha colocado no coração dessa professora. Porque a minha fome não era de bolo. Por mais que eu fosse uma criança e eu não soubesse qual era o meu desejo, mas não era sobre o bolo. Era sobre um Deus tão intencional que o que é que ele não pode fazer para resgatar uma vida, né? Para alimentar alguém com fome. Então eu lembro que essa professora, ela fazia esse bolo de cenoura maravilhoso. E eu ia para a igreja justamente por causa desse bolo. E aí quando eu chegava lá, eu tinha um encontro, né, com o Senhor, a partir da escola, da salinha das crianças. Então comecei a conhecer o Senhor por aí, né, aos poucos. Fui conhecendo, até eu chegar aos meus 19 anos. E de fato o Senhor realmente marcar um dia certo, um lugar certo para me encontrar, Jéssica. Foi um lugar completamente sombrio, onde o Senhor me encontrou. De densas trevas, a morte estava me rodeando. A minha cova estava aberta. Mas da mesma forma que o inferno tinha um projeto, o Senhor tinha algo poderoso que o inferno não era capaz de deter, sabe? Por mais que o diabo esteja arquitetando coisas na nossa vida, tem um Deus preparando uma história preciosa. Aleluia. E que o inferno não é capaz de ter. Então, quando eu estava ali, né, com os 19 anos, exatamente nesse período, perto do período junino, né, eu tinha uma amiga minha que sempre andava comigo, Nayara. E aí meu pai tinha um bar na cidade, muito conhecido, ali onde é a praça da alimentação. E eu sempre fui uma mulher que foi muito independente, assim, né? Eu comecei a trabalhar muito nova. Então, eu nunca desafiei os meus pais, nunca desrespeitei os meus pais. Só que eu não escutava eles, porque eu não tinha temor do Senhor. Então, minha mãe sempre dizia assim, não, Eduarda, não vai para esses lugares. Meu pai ficava mais puxando meu pé, porque eu era mulher, né? E como meu pai vivia nessa noitada, né, de festa, dessas coisas de bar, meu pai sabia tudo o que acontecia, né? Então, ele tinha muito cuidado comigo. Mas, mesmo assim, eu estava por aí perdida no mundo, sabe? Fui conhecer um mundo muito nova. E aí, chegou em 2011, nesse período mesmo, de maio,
perto do Dia das Mães, eu me converti justamente no Dia das Mães. Eu estava com uma amiga minha lá no centro da cidade. Lá ali onde é o Giradouro, né, naquela calçada do colégio, tinha umas barracas antigamente. E eu estava ali lanchando com uma amiga minha. O nome dela é Nayara. Hoje ela não mora mais em Santa Cruz. E aí a gente estava lá e estava tendo umas festas juninas já. Era bem perto do São João mesmo, era nesse período mesmo. Para você ver como é intencional, estou aqui justamente, né? Nesse período. E há pouco tempo, faz 15 anos que eu me converti, né? Veja só como Deus é intencional. E aí, nesse período, estava tendo umas festas juninas. Na época, tinha aberto um bar aqui na cidade, muito conhecido, que era ali ao lado do Hamburgão. Não sei se vocês lembram, tinha um bar ali. E estava na época que Gabriel Diniz estava bem no auge. E ia ter uma festa dele, era a primeira vez que ele ia cantar aqui, que ele ia tocar. E aí, tinha um cara que tinha um relacionamento com essa minha amiga. Ele não era namorado, mas enfim, tinha um rolo. E ele morava fora da cidade. E aí ele ligou para ela, justamente quando a gente estava lá nessa lanchonete, lanchando. E ele disse assim, olha, eu estou indo para Santa Cruz. Estou indo para uma festa que vai estar tendo aí. Vamos? E ela disse assim, eu estou com uma amiga minha aqui, vou perguntar se ela quer ir. Estou disponível, vamos embora. E aí ela me perguntou, fulano me ligou e ele está vindo para cá. Tá perguntando se a gente quer ir para uma festa com ele. Ele era de Surubim. E eu disse, amiga, vamos embora. Gente, a gente não tinha temor de nada, então, tipo, tava ali, vamos embora. E aí eu fui para casa tomar banho, a gente se organizou ali para ir, né? Fui para casa tomar banho, ela disse, depois eu passo lá para te pegar. E aí começa toda a minha história de convenção, tá? Aí vocês vão entender tudo. E aí eu fui para casa, troquei de roupa, minha mãe estava em casa, meu pai estava trabalhando no bar. E quando eu cheguei em casa, minha mãe disse assim, você vai para onde? Eu disse, mãe, eu vou para uma festa, tá tendo uma festa. E falei para onde era que eu ia, que eu sempre avisava a minha mãe para onde eu ia, mesmo que ela não concordasse que eu fosse. E aí ela disse assim, Eduarda, não vai não. Tá tão perigoso, as coisas estão acontecendo. Vai não, esse lugar não é bom para tu não. Vai não, Eduarda. Eu disse, não, mãe, eu venho logo. É aqui em Santa Cruz, daqui a pouco eu tô voltando. Quando a mãe vem dizer Quando a mãe vem dizer, gente, escutem a mãe de vocês. Mãe é profética. Mãe é profética. E aí minha mãe disse assim, não vai não, mulher. Eu disse, mãe, eu vou, é aqui, daqui a pouco eu tô chegando. Eu vou chegar cedo, eu prometo. Mal sabia eu. E aí eles foram me buscar em casa. E aí quando eles me pegam em casa, lembrem, ele era de outra cidade e ele tinha vindo para cá. Ele era de Surubim. E aí quando ele chega, vai me buscar com a menina, né, com a minha amiga. E quando a gente chega ali onde é o Bob's, antigamente tinha um giradouro que era cheio de grade. Não sei se vocês lembram. E em frente sempre foi a freguesia, né? E quando chegou ali, o sinal fechou. Quando o sinal fechou, ele olhou para ela assim, disse assim, eu acho que a gente não vai mais para essa festa, não. Eu tô sabendo que tá tendo uma festa em Taquaritinga, no Bar da Barreira. E a gente vai para lá. O que é que vocês acham? A gente já estava no carro. Vamos embora. A gente foi. Eu, ela e ele. Nós três no carro. E aí a gente vai para Taquaritinga. Fomos para Taquaritinga. Cheguei lá. Encontrei o pessoal da minha família, um tio meu, conversei. E aí quando ele chega lá, ele pede 1 litro de uísque. A gente pede um vinho. E a gente começa a tomar. Eu não tomei 2 taças. E ele não tomou, acho que 3 copos. Esse cara enlouqueceu dentro desse bar. Ele surtou. Começou a brigar com o pessoal que passava por ele. Começou a brigar com os garçons. E a gente achando estranho aquele cenário, porque fazia pouco tempo que a gente não passou, acho que nenhuma hora nesse bar. Pra vocês terem uma ideia, como foi tudo rápido. E aí foi muito arquitetado pelo Senhor, assim, para me encontrar mesmo, sabe? E eu sempre digo, se não fosse dessa forma, Jéssica, eu não estaria aqui. Pela personalidade que eu tenho. Eu não ia me converter na base da emoção. Vou levantar a mão e amanhã. Deus sabe quem a gente é, Jéssica. Deus sabe como nos encontrar e nos pegar. Deus sabe. E aí Deus sabia que era dessa forma que tem que ser comigo. Porque se não fosse, eu sei a peça que eu era, Jéssica. E Deus sabia também. Então, quando chega lá, a gente vê aquele cenário estranho. E aí o dono do bar chega e diz assim, olha, eu acho que é melhor vocês ir embora. Porque tá rolando um clima aqui que não tá ficando muito favorável para vocês, não. Acho que é melhor vocês ir, porque já tem gente já, tipo, chateada e acho que pode acontecer algo pior.
a gente foi praticamente expulso desse lugar. Quando a gente vai saindo do Bar da Barreira, não sei se vocês sabem, mas ele é em cima de um montezinho assim alto. Sei. E eu lembro que quando a gente saiu do bar, a gente entrou no carro, ele no carro, ele entra, abre a porta, ele olha pra mim assim, eu do outro lado, ele olha assim pra mim e ele diz assim: tu gosta de emoção ou sem emoção? Ele olhou assim fixamente pra mim e disse assim: tu gosta de emoção ou sem emoção? Aí eu achei estranho, porque tipo, eu não conhecia ele. E a forma que ele falou comigo era como se ele tivesse muita intimidade. E aí eu tive aquele susto, porque ele estava falando muito, sabe, impulsionado, assim, com autoridade. Aí eu disse: oxe, menino, que loucura. Não. Aí entrei no carro. Minha amiga entrou e a gente entrou no carro. Ele coloca o cinto. A minha amiga coloca o cinto. E eu procuro o cinto. Era um Gol vermelho de 4 portas. Nessa época eu já dirigia, né? Que eu comecei a dirigir com 13 anos. Só que eu não conhecia coisa de carro, assim, não sabia muita coisa. E aí eu procurei o cinto. Quando eu percebi, o cinto estava por baixo do banco. Então, para o cinto sair, eu tinha que puxar o banco para tirar. E eu disse: meu Deus, não tem cinto. Na hora me veio na cabeça. Aí eu desço a ladeira do Bar da Barreira. E aí começa o trajeto para voltar para Santa Cruz. E aí, quando a gente entra no carro, o clima, a atmosfera, por mais que eu não conhecesse o Senhor, mudou. O cenário ficou tão estranho que eu me senti como se tivesse uma coisa me acochando, assim, me apertando, sabe? E eu senti que estava acontecendo alguma coisa estranha. E ele não estava normal. E minha amiga, tipo, tratando como se fosse normal, com a cara feia, porque estava com raiva dele, porque ele estava agindo, parecendo doido. E minha amiga fez: que coisa feia, a pessoa chegar no bar e ter que ser expulsa por causa de uma pessoa, tá ficando doido. E disse algumas coisas com ele, mas ele calado, ele ficou. Não disse nada. E aí a gente desce o Bar da Barreira e começa o trajeto para vir embora para Santa Cruz. E aí, quando a gente chega ali onde é o hospital de Taquaritinga, dentro de Taquaritinga ainda, ele ajusta o retrovisor. E ele bota para onde eu tô. E aí eu olho e vejo que ele tá olhando pelo retrovisor para mim. E aí eu disse assim: meu Deus, que coisa estranha. Mas fiquei calada. Baixei a cabeça e fiquei. E aí ele fazia, no trajeto, ele começava a rir. Sozinho. E, gente, aquele clima perturbador dentro do carro. E minha amiga olhava assim pra mim, de costa. E ele calado tava, mas ele só ria. E cada vez ele ria mais alto. Então aquela gargalhada horrível ficava cada vez mais alta. E aí eu comecei a ficar com medo, né? Porque eu não sabia como era o mundo espiritual, então eu não tinha nem ideia do que era que estava acontecendo. Sabia o que era uma possessão, então eu não sabia o que era. Eu achava que ele estava doido. Sou louca, né? Bebeu, né? Bebeu, estava doido. E aí eu tratei aquilo como uma loucura, né? Fiquei calada na minha e ele só me olhando pelo retrovisor. E eu disse: isso aqui tá estranho, mas também baixei a cabeça. Aí quando eu olhei para ele estava olhando para mim. Aí ele olhou e disse assim... Aí ele fixou onde estava no retrovisor e disse assim: eu quero dizer a você que eu odeio você. E aí minha amiga já olhou pro lado assim e disse: oxe, Rangel, tá ficando doida? E ele não respondia ela. Naquele cenário era como se só tivesse eu e ele. E aí eu olhei e disse: oxe, menino, tá ficando doida? E ele fez assim: eu não quero que você fale, porque é insuportável a sua voz para mim. E aí eu fiquei com muito medo, porque eu não sabia o que era o mundo espiritual, né? Então eu fiquei com muito medo. E eu disse assim: tá acontecendo uma coisa estranha. E a atmosfera pesadíssima. E aí ele fez assim: eu tenho que ir embora, porque amanhã, isso era uma sexta, porque já era de madrugada, então já era o sábado, né? Sexta pro sábado, no sábado pro domingo era o Dia das Mães. E ele fez: porque eu tenho que dançar uma valsa com a minha mãe. Ele sempre repetia isso. Aí ele caía na risada, dava uma gargalhada insuportável, que hoje eu sei o que era, né? E eu calada estava, calada ficava, baixei minha cabeça. E aí eu procurava o cinto e nada. Aí toda vez que eu olhava, ele dizia assim: tu sabia que eu te odeio, tu não sabe o quanto eu te odeio. E morria de rir. E a minha amiga, morrendo de medo, eu achei que ela travou, ficou calada, né? E aí a gente começou a descer a serra. E ele disse assim: pronto, agora se segurem porque a gente vai voar. E aí ele olhou pelo retrovisor e disse assim: eu vou acabar com a sua vida. E aí na hora eu travei assim, porque eu entendi que realmente eu ia morrer. E aí ele começou a correr, gente.
Ele corria desesperadamente, assim. Como eu já dirigia, só que aí, tipo, cada painel é diferente, né? Então, eu tinha o costume do painel do carro do meu pai, mas tipo, do painel do carro eu não sabia como era. Se aquilo era o velocímetro, eu acho que chama, não sei o que era. E aí eu olhava, quando eu olhava era 110, 120, 110, 120. E eu dizia assim, tá correndo muito. E eu senti o impacto no chão, assim, quando o carro tá correndo muito. E as curvas bem fechadas. E ele dava a curva, aí quando ele vinha, que ele via que vinha um carro, ele botava para o carro. Aí o carro lançava a luz alta e aí ele voltava de volta. E aí a gente fazia assim dentro do carro. E aí, quando a gente estava no meio da serra, eu lembro que ele começou a correr desesperadamente. Eu disse assim, meu Deus, eu vou morrer. Na hora, a sensação de morte veio sobre mim. E aí, eu não conhecia o Senhor, como eu falei para vocês, eu não tinha tido nenhum tipo de contato com o Senhor. Mas eu lembrei que quando eu era mais criança na escola, o pessoal cantava muito o hino nacional e rezava, né? Então eu lembrei de uma reza da escola. Veja como é interessante isso. E aí na hora eu travei e eu escutei exatamente do jeito que eu estou falando com vocês aqui. Uma voz dizendo assim a mim, deita no carro. Aí eu disse, deitar no carro. Eu sempre fui muito grandona, né? Desse tamanho que eu sou, tenho 1,73. Então eu sempre fui muito grande. E eu disse, como é que eu vou deitar nesse carro aqui agora, meu Deus? E aí, gente, é muito interessante, porque depois eu tive a revelação do que tinha acontecido, né? Quando eu me deitei, como eu sou muito grande, né? Eu me deitei na posição de um feto. Porque eu deitei e eu segurei o meu joelho e eu fiquei assim, bem segurada, bem cuidinha, como se eu estivesse dentro de um ventre mesmo. Depois eu tive essa revelação, né? Lá na frente a gente vai escutar isso. E aí eu disse assim, meu Deus, eu vou morrer. E aí eu fiz assim, eu falei exatamente isso. Eu disse, Senhor, não me deixa morrer. Eu sou muito nova. Eu vou ser tia. Minha cunhada está grávida. Eu não mereço morrer dessa forma. E eu disse assim, Senhor, eu não conheço você. Eu nem sei como é que eu tô, com quem eu tô falando. Eu disse, não sei nem como é que eu tô falando. Não sei se é a forma certa. Na hora aqui, ali naquele lugar. Eu disse, Senhor, não me deixa morrer. Porque eu prometo que se eu não morrer, eu não vou ficar mais nessa vida. E ali eu disse assim, Senhor, por favor, não me deixa morrer. Eu tô com muito medo. E aí eu comecei a rezar, né? Pai Nosso, eu Ave Maria, porque eram as coisas que eu sabia fazer. E aí eu dormi. Eu peguei no sono, gente. Eu só lembro que quando eu estava fazendo isso, que eu me deitei, eu estava ali onde é as placas, né? Então eu vi ali, que tinha ainda até o parque de aquático que tinha na época. Eu lembro que eu estava ali, porque quando eu me deitei, eu sei que eu estava ali. E eu me deitei. Porque na minha cabeça eu disse assim, quando a gente chegar lá onde tem a placa de Taquaritinga, a gente vai passar direto e ele vai matar a gente. E aí eu me deitei. Quando eu me deitei, eu fiz essa reza, né? Eu falei com o Senhor. Eu disse, eu sou muito nova, eu vou ser tia. Então por que eu vou morrer? E, gente, eu apaguei. Eu não sei lhe explicar o que me aconteceu. Eu dormi. Parece louco, né? Porque como é que a gente vai dormir numa perturbação dessa? Não tem como. Só o próprio Deus. Eu dormi. Por que eu dormi? Porque eu só me acordei quando eu me acordei com ele me jogando do carro. Em Santa Cruz já. Ele me puxando do carro. Então, se você me perguntar o que foi que aconteceu, das placas para cá, eu não sei lhe dizer se ele correu, se ele gritou, se ele falou, porque eu não escutei mais nada. Eu realmente dormi. E aí quando eu cheguei exatamente no lugar que a gente parou para ir para Taquaritinga, ali em frente aonde é o Bob's, que nem tinha o Bob's ainda, ele me puxou do carro. Ele abriu as portas e me puxou. Porque eu acho que provavelmente ele me chamou e eu não escutei, né? E ele me puxou. Quando ele me puxou, já botei a mão assim, como se fosse limpando, que parecia que eu tinha caído em algum canto. E ele disse assim, saia do meu carro agora. Saiam agora do meu carro, gritando. E foi muito interessante, porque o bar do meu pai era bem na frente, né? E meu pai não podia ver isso, porque senão meu pai ia lá. Meu pai brabo, né? Daquele jeito. Depois vai escutar isso. E aí, quando eu cheguei lá, no canto, eu disse, o que foi que aconteceu? E ele, sai do meu carro, eu não suporto vocês, sai do meu carro. E eu disse, menino, tu é louco, o que tá fazendo com a gente? Tu quase matou a gente. Ele não me escutava. E ele me puxou do carro, eu peguei minha amiga travou, eu disse, meu Deus do céu, o que é isso que está acontecendo com a minha vida? E aí, como tinha um girador, né, eu sentei ela no girador ali. Agora, isso na pista, olha. Os carros passando, sem entender nada com nada. E aí, ele abriu o carro, tirou a gente para fora,
ligou o carro, eu disse, vai com Deus. Ele disse, e falou alguma coisa assim. Entrou no carro e foi embora. E aí eu levantei minha amiga, acalmei ela, e ela pedindo perdão, que não sabia que ele era assim. E tipo, que na verdade não era ele, né, gente? Minha luta não era sobre ele. Ele estava completamente incorporado. Então, assim, quando ele falou que me odiava, ele não odiava a Eduarda, porque ele não me conhecia. Não era ele que me odiava. Mas era o diabo que estava tentando me matar, né? Então a minha luta não era contra ele. Hoje eu entendo que ele estava completamente possesso. E aí, para vocês entenderem que foi muito, muito, muito mais pior ainda. A gente foi pra... Eu fui, acomei ela, levei ela em casa. E fiquei esperando meu pai fechar o bar e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, era acho que umas 5 horas da manhã. E aí entrei. Minha mãe estava dormindo. Entrei, fui dormir. E aí deixei meu telefone carregando. Eu lembro na época que era aqueles guitarrinha. Ele era bem alto, vocês lembram, né? Muito alto. E minha mãe acordou com ele tocando. Tocando. E minha mãe bate na porta. Eduarda, pelo amor de Deus, acorda. E eu me acordei com aquele susto, né? Eu não tinha falado nada para minha mãe, que ela estava dormindo, nem para o meu pai. E minha mãe acorda dizendo assim, olha, tem uma pessoa aqui chorando no telefone querendo falar contigo. Aí eu disse, tá. Aí peguei o telefone e disse, alô. Ela disse, amiga, é Nayara. Pelo amor de Deus, Eduardo, eu tô louca aqui. Eu disse, o que foi? Ela disse, a polícia acabou de me ligar. Tu acredita que Rangel capotou o carro e morreu? Meu Deus. Gente, ele deixou a gente aqui em Santa Cruz. Foi para o bar aqui em Santa Cruz e depois ele foi embora. A história que os pessoal conta, né, é que ele foi para a cidade dele e ele sofreu um acidente. E o carro capotou. E ele foi lançado para fora do carro. Era um empresário muito conhecido de lá. Eu ia até trazer a reportagem, mas acabei esquecendo de pesquisar para vocês verem. E ele capotou o carro e morreu. Agora me diz, eu acordar dentro de um cenário desse. Eu disse, mãe, pelo amor de Deus, eu preciso contar uma coisa a você. Minha mãe não era crente. E eu vou contar o cenário à minha mãe. Minha mãe diz, meu Deus, Eduarda, tu quase morreu. Poderia ser tu agora. Aí a gente tá contando essa história. Olha, isso é muito louco. Parece mentira. Mas assim, para você ver o que é que Deus ele é capaz de fazer quando ele quer uma vida. A gente tava conversando, eu tava conversando com a minha mãe. Aí uma pessoa bate na porta. 6 horas da manhã. Aí a gente olha assim, aí minha mãe diz assim, e agora? A gente tá atormentado, sem saber o que era o que fazer. E eu vou procurar a câmera, que naquela época era câmera fotográfica. E eu vou mostrar as fotos da minha mãe, para minha mãe saber quem era o homem. Que a gente tirou ainda umas fotos lá, enfim. Minha mãe disse, meu Deus do céu, e agora? Minha amiga louca lá. Imagina, você tá com um cara à noite e de manhã você saber que o cara morreu. E ter passado tudo que passou, né? Então parece muito assustador, é muito assustador, né? E aí, quando a gente recebe a notícia, minha mãe diz assim, olha, tem alguém batendo aí na porta, que a gente vai olhar a notícia que um amigo dos meus irmãos tinha acabado de matar ele. Meu Deus. Perto da minha casa. Aí a gente disse, meu Deus, o que é isso? E aí a gente recebe a notícia, fica extremamente abalado, porque era uma pessoa muito conhecida, meus irmãos brincavam, a gente foi criado tudo junto na rua da minha avó. E a gente abalado com duas coisas, né? E eu sei que a gente foi digerir aquilo. E eu, nada de conhecer Jesus, não sabia nada de Jesus, tá, gente? Não sabia. E aí minha mãe disse assim, ó, a gente precisa se acalmar, ver o que é que vai acontecer, vamos esperar. Aí eu fui falar com a minha amiga, ver o que era que tinha acontecido, minha amiga contou tudo. Enfim, para encurtar, porque é bem longo, né? E aí, a gente sabe que o nosso amigo daqui tinha falecido e vamos lá na casa dos pais para consolar a família. Minha mãe disse, vamos no centro primeiro comprar as coisas do estabelecimento e quando a gente voltar, a gente passa por lá para ver como era que estava. E nesse assassinato que teve, mataram o rapaz e balearam o irmão. Quando a gente chega lá, tá todo mundo esperando, né? O pessoal, a família, tá tudo lá, aguardando. Eu sei que eu tô lá. Minha mãe disse, olha, Eduarda, fica aqui, esperando notícia, e eu vou em casa guardar essas coisas e volto junto com meu irmão Eduardo, que é o mais velho. E eu fiquei lá. Gente, Deus queria me encontrar naquele dia. Ainda era pouco, né? Deus precisava marcar outro encontro para eu saber que ele era Deus. Eu estava lá, no velório. No velório não, né? Estava naquela questão da notícia e tal, todo mundo abalado. A mãe lá, a gente ajudando no que podia. E o irmão do cara estava no quarto chorando e tinha uma irmã da igreja consolando ele.
E ali a irmã entrega uma palavra. Ela é muito conhecida. Vou até falar dela aqui, porque eu sempre falo dela, né? Um testemunho. Ela é dona daquela padaria que tem lá em frente ao Detran. Uma padaria que tem lá. Ela sempre foi a dona de lá. E eu me converti através de uma palavra que ela liberou sobre a minha vida, assim, né? Ela me encontrou. Deus me encontrou através da vida dela. Ela estava lá. Não conhecia ela, não conhecia ninguém de igreja assim. E ela lá, entregando a palavra ao irmão, né? Falando em línguas e tal. E eu até disse assim, meu Deus, que estranho. Uma mulher no barulho desse. O povo tudo chorando. E essa mulher gritando ali. Eu sem saber o que era línguas estranhas, o que era profecia. Eu não sabia nada disso. E eu aqui, ó, na porta, escorada. E a mulher aqui atrás, no maior poder de Deus. E a mulher silencia. Quando a mulher silencia, eu só sinto isso. Aí quando eu viro assim, ela olha, ela diz assim, é você mesmo. Deus mandou. Eu vim até aqui dizer a você que Deus é o Deus que te vê, Eduarda. Aleluia. Aí eu travei na hora. Eu disse, como assim? Era assustador, gente, porque eu não conhecia Jesus. Que doidice é essa? E ela bem pequenininha, né? Ela ficou baixinha, ela botou a mão aqui na minha cara e disse assim, vai. E detalhe, me lembrei agora, quando eu fui comprar as coisas do estabelecimento com a minha mãe, eu passei na casa da mãe da minha cunhada. E a mãe da minha cunhada estava lá. E eu me converti aqui na rua São Paulo. Na Canaã. Jéssica se converteu lá. Eu me converti lá, há 15 anos atrás. E tem um evento de mães, e a mãe da minha cunhada sempre foi cristã, né? E ela sempre insistia que eu fosse para a igreja. Só que eu disse assim, vou nada. Negócio de igreja, mano, pelo amor de Deus. Sempre foi assim, né, Jéssica? Muito direto. Aí ela disse, Eduardo, ó, eu queria te fazer um convite. Vai ter uma festividade das mães, vai ser domingo. Ó, vem um homem de fora, um profeta de Deus. Deus revela muito a ele. O nome dele é Irmão Júnior e tal. Eu queria muito que você conhecesse ele e tal. E ela contou lá toda a história. Aí eu disse, oi, irmã Ademilda, eu não vou não. Porque eu tenho vergonha de ir. Disse assim. Ela disse, vai, mulher, Deus quer te encontrar. Tem alguma coisa que Deus quer fazer. Eu disse, vou nada. Oxe, eu tenho vergonha, mano. Fui embora. Desse jeito aqui, dessa personalidade que vocês estão vendo aqui agora. Falei desse jeito. Debochada. Aí ela disse, pois tá bom, se você decidir ir, vá. Aí, quando a mulher lá tá entregando a profecia a mim, pastor, ela olha pra minha cara e diz assim, vai pra onde tu dissesse que tinha vergonha? Porque eu ainda vou concluir o que eu comecei ontem. Eduarda, eu te vejo. Eu sei quem você é. Desde o ventre da sua mãe eu conheço você. Vai pra onde tu dissesse que tu tinha vergonha? Porque lá eu vou mudar a tua história. Grande foi, não foi ontem? Aí ela desse tamanho, gente, ela fazia assim. O carro fazia assim, ó. E aí eu paralisei assim, gente. E ela disse assim, isso aqui não é normal, não. Agora esse aqui, ó, toda quebrada já. Mole, mole. Aquela mulher lá, mole, mole eu já tava. Eu não tinha contado nada pra ninguém, só minha mãe sabia. E aí ela disse assim, vai. Porque o diabo, ele fez a tua cova, mas eu cheguei primeiro e ninguém toca no fio do teu cabelo. Glória a Deus. E aí eu parei. E ela disse assim, agora vai pra onde tu dissesse que tinha vergonha, porque lá eu vou falar com tu, porque tu não me conhece ainda não. Gente, eu sou desse tamanho, né? Olha, perna pra quem te quer. Correr. Oxi, não dei nem tchau. Corri pra casa. Era perto de casa, eu saí correndo. Cheguei em casa, mãe, ela disse, pelo amor de Deus, o que foi agora dessa vez? O menino morreu, mãe, pensou que o irmão do cara tinha morrido. Eu disse, não, mãe. Deus falou comigo. Ela disse, quem, menina? Eu disse, Deus. Ela disse, como assim Deus falou com tu? Eu disse, mãe, uma mulher. E contei toda a história pra minha mãe. Minha mãe não era crente também, não entendeu nada com nada. Eu disse, mãe, ela escreveu para a igreja, que eu disse à irmã que eu não ia. E agora eu tenho que ir, mas eu não quero ir. E aí começou aquela luta, né? Pra eu não ir. E como eu estava muito cansada, porque eu não tinha dormido nada, eu fui dormir. Gente, quando foi 5h30 da tarde, eu estava acordada. Me levantei, me despertei. Eu disse, eu preciso ir para a igreja. Agora isso sem saber quem era Jesus. Só o Espírito Santo, amiga, para convencer. E aí vesti a roupa e fui.
Liguei para minha amiga e disse, a gente precisa ir para a igreja. Contei a ela um pouquinho. Ela disse, que doidice, eu não estou entendendo nada com nada. Eu disse, tu vai entender no meio do caminho, vamos embora. Vesti a roupa e fui. Cheguei lá, a igreja lotada, pastor. Olha como Deus faz, eu com vergonha, né? A igreja lotada, gente. Tinha um presbítero assim na porta. Quando eu chego, aí ele olha assim e diz, e você, irmã? Eu disse, oi. Ele fez, pode ir lá para frente. Eu disse, não, moço, olha, aquela mulher ali tá com o bebê no braço, pode colocar ela lá para dentro. Ele fez, não. Quem vai sentar lá é você. Aí eu olhei para minha mãe assim, eu até brinco com a minha mãe, eu disse, mãe, esse povo é doido, viu? Aí eu disse, não, moço, ali estou com mais 5 pessoas. Ele fez, tem lugar para as 5. Aí eu disse, pelo amor de Deus, eu vou ter que entrar nessa igreja cheia de gente, lotada, gente em pé. E 5 cadeiras lá na frente, disponível. É Deus, gente, que faz isso. Aí eu entrei com tanta vergonha de cabeça baixa, assim, ó. Quando eu entro, o irmão Júnior, muita gente deve conhecer ele, pastor Júnior. E aí eu entrei. Quando eu entrei, ele, lá em cima do púlpito, ele disse, chegou quem eu queria. Só que eu não sabia que era comigo. Não sabia nada com nada. Continuei andando. Sentei na primeira cadeira, minha mãe na segunda, minha amiga e o resto do pessoal. Aí fiquei lá. E o culto rolou. E foi e os cantores e todo mundo aí, tipo, pronto, agora o pastor vai pregar. Aí o pastor começa a pregar. E ali ele finaliza, né, a pregação dele. E ele diz assim, olha, eu tenho 4 recados para entregar. E uma eu vou deixar por último, porque eu quero que a igreja me ajude nisso. E aí ele começou a entregar umas palavras proféticas lá para o pessoal. Eu não entendia, toda quebrada já. O Lobo já tinha falado muito comigo. A palavra tinha falado muito comigo. Mas mesmo assim, resistente ao Senhor. Não queria me converter, nada. Eu estava ali. E aí ele diz assim, pronto, agora eu quero entregar uma palavra. Eu queria que a igreja começasse a interceder. Porque, gente, escutem isso. Porque, gente, eu estava lá em São Lourenço e eu estava no monte orando. De sexta para sábado, pela madrugada. E eu vi um carro em alta velocidade. E esse carro, ele estava sendo guiado para destruição. E alguém desta igreja estava dentro desse carro. Meu Deus. Gente, quando eu escutei aquilo, eu me recolhi assim na cadeira, que parecia que eu ia entrar para dentro. Ninguém sabia, só minha mãe. Eu olhei para minha mãe olhou para mim assim, a gente ficou calada. Ele disse, e vocês acreditam que a menina que Deus me mostrou no monte, ela chegou aqui hoje? E ali eu já estava chorando, né? E ele disse assim, eu queria chamar ela aqui. E é essa menina que está aqui de branco na frente. Como é seu nome? Aí eu disse, Eduarda. Ele disse, pois bem, Eduarda, você acredita que Jesus existe? Aí eu, acredito. E que ele fala também. Que ele vê também. Pois ontem eu estava no monte orando. Tal hora da madrugada. E eu vi você. Vem aqui para eu te contar uma coisa que Deus mandou. Aí eu fiz, não. Com vergonha, né? Todo mundo olhando para mim. Eu disse, não. Ele disse, se aproxima. Aí eu disse, não. Ele disse, tem problema não, pode ficar aí. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Eu, Deus, conheço você. E se você estivesse debaixo de uma rocha, eu lhe encontrava. Porque desde o ventre da tua mãe, eu tenho um projeto para a tua vida. Não tem aquele carro. O diabo ia te matar. Mas eu cheguei primeiro. Aleluia. E aí ele disse assim, agora vem aqui na frente, porque eu preciso te contar um segredo que é meu e teu. Aí eu me levantei, com poucas forças. Quando eu cheguei lá, ele baixou, assim, para ficar do meu tamanho, do púlpito. E ele disse assim, Deus mandou dizer isso a você. Tu não vai morrer, não. Tu vai ser tia. Tu vai ser uma líder. Tu é uma missionária. E eu te escolhi desde o ventre. E tu me rezasse assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja... E aí ele fez a oração. E aí ele disse assim, eu não ia deixar ele te matar, não. Porque o meu projeto é desde o ventre da tua mãe. Não era nem para tu ter nascido. Não é nem tu que é escolhida dos teus pais. Mas eu te escolhi. E o diabo usou até um animal para te matar.
mas eu sou um forte guerreiro. E aquele que eu quero, ninguém é capaz de tirar das minhas mãos. Meu Deus. Eu te encontrei, abri a cova, coloquei alguém, mas eu não te perco para Satanás. Porque não tem tua característica. Eu vou usar ela para que meu nome seja glorificado. E ali, minha amiga, eu fiquei desse tamanho. Porque não tinha para onde eu correr. Era o próprio Deus, Jéssica. Glória a Deus. Deus Como é que usava Deus faz isso? Deus usou aquele homem completamente para mim. Eu também fui alcançada através da vida. Você foi alcançada muito por ele. forte. Então, assim, Deus me encontrou num cenário completamente de morte, minha amiga. E aí eu vou dizer a você, hoje eu sou exatamente o que Deus disse a mim há 15 anos atrás. Porque o Deus de 15 anos atrás é o mesmo de agora. Aleluia, Jesus. Sabe? O diabo tinha um grande plano, mas Deus tinha um grande projeto. Então, minha irmã, aquele que está sobre a mão do Senhor, Meu Deus. Deus não faz ninguém tirar da mão dele. Então, hoje eu estou aqui como testemunho vivo de um Deus que fala, de um Deus que vê, de um Deus que nos escolhe. E muitas vezes a gente se encontra em casa, sabe? É assim, será que é eu mesmo? Será que eu fui chamada para isso mesmo? Por isso que hoje eu tenho essa convicção no meu coração. Ninguém tira, minha amiga. Eu sei para quem Deus me chamou. Eu sei de onde Deus me tirou. Então tu acha que eu tenho para onde ir? Não tenho. Porque eu vi a voz de Deus nos meus ouvidos dizendo assim, deita no carro. Eu não estava deitando no carro, minha amiga. Eu estava no ventre do Senhor sendo guardada. Porque quando eu me deitei, eu estava numa posição de feto. Ali, naquele momento de tribulação, eu estava tendo as dores de parto. Eu estava nascendo de novo. Não era a morte que estava me alcançando. A morte estava perdendo. Por isso que eu estava na posição de feto. Porque eu ia nascer para a glória de Deus naquele lugar. Então, hoje eu estou aqui pela misericórdia do Senhor. Hoje eu fui alcançada pelo Senhor. Sabe? Então, assim, eu não tenho dúvida que Deus fala, que Deus transforma, que Deus é o mesmo que cura, que restaura, que transforma. É o Deus que tem mão e pega, que tem olho e vê. É esse Deus que o salmista Davi disse assim, olha, não tem como eu me ausentar do Espírito de Deus. Porque se eu subir ao mais alto do céu, lá ele está, Jéssica. Se eu colocar a minha cama no mais profundo abismo, como era que Deus ia me ver dentro de um carro? Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que me viu dentro do carro, mas veio uma mãe amamentando um filho uma hora dessa. É um Deus que me viu dentro de um carro, mas veio uma mulher lavando um prato meu dia. É o Deus que é onisciente, que os seus olhos são como chamas de fogo. Então minha irmã não tem como se ausentar desse Deus. Minha vida foi toda trajada para uma coisa, ser crente. Eu não tinha como não ser crente. Não tinha como não servir ao Senhor. Porque desde quando eu me converti, minha amiga, já esfriei na fé como qualquer outra pessoa. Já pensei que não era comigo. Mas quando eu olho e eu vejo de onde Deus me tirou. Eu não me converti porque, eu achei bonito. Eu me simpatizei com o cristianismo. Não. É porque eu vi os dois lados tão audível na minha vida. Que eu sei o que é ouvir a voz do diabo, dizer assim, eu te odeio. E sei também ouvir a voz de Deus. Então, assim, hoje, estou aqui, exatamente nesse mês, né? Para dizer a você. Glória a Deus. Só tinha uma coisa para você. Para onde iremos? Pra onde Se iremos? só tu tem. Só tu tem as palavras de vida eterna. Então, não tinha como eu ser qualquer outra coisa. Eu poderia ser, mas não tinha como. Nem tem como. Hoje eu olho para mim e procuro assim, eu digo, meu Deus, não tem para onde ir. Glória a Deus. E hoje, né, para a honra e glória do Senhor, está aí à frente de uma obra, cuidando de um povo, junto com o pastor Eduardo, que o Senhor tem expandido cada vez mais, o Senhor tem feito crescer. E glória a Deus, Eduardo, eu fico tão feliz. Desde lá atrás, né, eu sempre dizia, amiga, olha, teu tempo está chegando, Amém. lembra? Eu ia para a casa de Eduardo, a gente ia tentar montar uns esboços. Mas o Senhor é bom. O Senhor é bom. Talvez você está aí na sua casa, assim como a Eduarda está passando pelo momento que o cenário não combina com aquilo que Deus falou. Mas saiba de uma coisa, assim como o Senhor alcançou Eduarda, o Senhor, Ele alcança a tua vida. O Senhor alcança alguém da tua família. Deus é Deus e Ele não abre mão quando Ele tem um projeto com alguém. Aleluia.
Que Deus te abençoe, minha pastora. Deus te abençoe. Fico tão feliz de receber aqui. Feliz demais por tudo que o Senhor tem feito na tua vida de Eduardo. Em breve também vou chamar o pastor Eduardo aqui, que tem grandes coisas, experiências para falar, também para compartilhar. E é sobre isso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Fiquem na paz e até a próxima, se assim o Senhor permitir.